Olá! A nossa conversa de hoje é sobre uma jornada. Pense nela como um grande mapa mental que conecta, bem, basicamente todos os conceitos mais importantes para construir uma empresa inovadora do zero. É uma verdadeira aventura. E toda grande jornada começa com uma pergunta, certo? A nossa é esta: como é que uma faísca, uma simples ideia, se transforma em algo de valor real, numa empresa sólida? É exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar hoje. A boa notícia: não tem nada de mágico nisso, não é um golpe de sorte. Empreender é um caminho, uma jornada, que tem sim um mapa. Existem etapas, existem ferramentas e é possível navegar por esse processo de forma bem estruturada. Então, vamos começar. Antes mesmo de ter uma ideia genial ou um produto, tudo começa aqui dentro, na mentalidade. É sobre entender o terreno onde se vai jogar e adotar a forma certa de pensar. Essa é a base de tudo. Olha só, ninguém inova sozinho, numa bolha. Todo empreendedor faz parte de um ecossistema. É como se fosse uma teia, uma rede super dinâmica, onde empresas, universidades, investidores, startups, está todo mundo conectado, trocando recursos, conhecimento. A palavra-chave aqui é interdependência. Um precisa do outro para criar valor. E dentro desse ecossistema, existem duas lógicas principais de ação. De um lado, o causation, que é a lógica do planejador. Você define um objetivo lá na frente e depois junta tudo o que precisa para chegar lá. Do outro lado, o effectuation, a lógica do piloto. Você começa com o que já tem na mão, quem eu sou, o que eu sei, quem eu conheço, e a partir daí vai construindo o futuro. No começo de uma startup, a lógica do piloto é muito mais comum. É sobre se adaptar e não só seguir um plano rígido. Beleza. Com a mentalidade ajustada, a próxima fase da jornada é sair da nossa cabeça e ir para o mundo real. O objetivo agora é um só: entender as pessoas e encontrar um problema de verdade, um problema que vale a pena resolver. É aqui que as oportunidades de ouro se escondem. Para achar esse problema, a gente precisa entrar na jornada do cliente. Este processo de 7 etapas mostra exatamente isso, desde o momento em que a pessoa percebe que tem uma necessidade até a hora em que ela descarta um produto. E o pulo do gato é que uma grande inovação pode nascer de uma melhoria em qualquer um desses 7 passos. O primeiro tipo de descoberta que a gente pode fazer é o que chamamos de insight exploratório. Aqui a ideia é abrir a mente, sabe? É sobre descobrir o que a gente nem sabia que não sabia. É um trabalho de detetive, de observar o mundo com curiosidade, para encontrar problemas e oportunidades que ninguém está vendo. Depois de explorar e ter algumas ideias, a gente precisa confirmar. É aí que entra o insight confirmatório. Ele é fundamental para diminuir a incerteza. Aqui a gente pega uma hipótese específica e testa no mundo real, com protótipos, com dados, para ver se a ideia para de pé ou não. E agora, o tipo de insight mais raro e talvez o mais poderoso de todos: o latente. Estamos a falar daquelas necessidades que estão tão profundas que nem os próprios clientes conseguem dizer que têm. Às vezes eles nem sabem. Descobrir o insight latente, bem, é daí que nascem as inovações que mudam o jogo de verdade. Certo. Agora que a gente já tem esses insights valiosos, o que fazer com eles? É hora de traduzir todo esse aprendizado num plano concreto. Vamos ver como se desenha o mapa do negócio. E essa é a grande pergunta de transição, não é? Entender o problema é uma coisa, mas como transformar essa compreensão num negócio que funciona, que gera receita, que se sustenta? A resposta está numa ferramenta visual incrivelmente útil. E aqui está ele. O mapa do empreendedor, o Business Model Canvas. A genialidade dele está na simplicidade. Numa única página, com esses 9 blocos, a gente é forçado a pensar em como o negócio vai criar, entregar e capturar valor. É basicamente a foto completa da estratégia, mostrando como cada peça se encaixa. Mas atenção, e este ponto é crucial. Um mapa, como o Canvas, não é a verdade absoluta. Ele é um conjunto de hipóteses, de palpites. E a próxima etapa da jornada é justamente ir para a batalha contra a incerteza, testando esse mapa no mundo real. O motor para fazer isso acontecer é o ciclo da Lean Startup: construir, medir, aprender. A ideia é construir a versão mais simples possível de um produto, o tal do MVP, só para testar uma ideia. Depois, medir com dados reais como o mercado reage. E, por fim, aprender com esses dados para decidir o que fazer: continuar no mesmo caminho ou mudar de rota.
E quando os dados mostram que a estratégia inicial estava errada, é hora de pivotar. É muito importante entender que um pivot não é só um ajustezinho. É uma mudança de direção estratégica, uma correção de curso fundamental num daqueles 9 blocos do Canvas, baseada no que foi aprendido. E esta citação aqui revela um dos maiores desafios, que é humano, é psicológico. Muitas vezes, a maior barreira para um pivô é o próprio fundador, que se apega à ideia original como se fosse um filho. Por isso é tão importante ter mentores e uma equipa diversa para ajudar a enxergar além do próprio ego. E assim, chegamos ao desafio final da nossa jornada: conseguir os recursos necessários para fazer o negócio crescer. E para isso, é preciso aprender a falar uma nova língua, a língua dos investidores, que, no fim das contas, é a língua das finanças. Para entender essa língua, primeiro a gente precisa entender o risco. E esse número, 70%, é bem direito. É a taxa de falha de startups nos primeiros 5 anos. É um número que assusta, claro, mas ele explica por que os investidores são tão exigentes e por que eles esperam retornos tão altos. Eles precisam compensar o risco enorme que estão a correr. E um conceito básico dessa conversa é a avaliação pré-money. Simplificando, é o valor que se atribui à empresa 1 segundo antes do dinheiro do investidor entrar. É o ponto de partida de toda a negociação sobre quanto da empresa o investidor vai levar. A matemática aqui é bem simples, na verdade. A avaliação post-money, ou seja, depois do dinheiro entrar, é só somar a avaliação pre-money mais o valor do investimento. Neste exemplo, uma empresa que valia 4 milhões e meio recebe 500 mil e passa a valer 5 milhões. Antes de qualquer investimento externo, a situação é essa. O fundador ou a equipa de fundadores tem 100% do negócio. O controle é total. Mas a cada nova ronda de investimento acontece a tal da diluição. A percentagem do fundador vai diminuindo e aqui tem uma ideia que parece estranha, mas é fundamental. É muito melhor ter uma fatia pequena de um bolo gigante do que ter um bolo inteiro que nunca cresce. A percentagem diminui, mas o valor dessa participação, espera-se, cresce muito mais. E com isso, a gente completa o nosso percurso, da mentalidade à matemática, da ideia ao investimento. Este é o mapa. E a pergunta final não é sobre o que foi aprendido, mas sim sobre o que se vai fazer com este conhecimento. Com este mapa em mãos, o que será construído?